Olá, turma. Vamos falar um pouquinho sobre geometria agora. A área dos quadriláteros. E para isso vou colocar aqui os principais quadriláteros que a gente trabalha, os chamados quadriláteros notáveis, tá? Antes disso, vou fazer aquela demonstração na forma de conjuntos, né? Uma relação de inclusão que tem entre os quadriláteros. Então, como funciona isso, professor? Então, funciona assim, ó. Primeiro, no mundo dos quadriláteros, fazer um conjunto bem grande aqui, ó. Tá? No mundo dos quadriláteros, aqui, ó, quadriláteros. O que são quadriláteros? Quadriláteros, todas as figuras planas que têm 4 lados. Existem quadriláteros que têm 2 lados paralelos, Estes quadriláteros que têm 2 lados paralelos, eles são chamados de trapézio. Então, trapézio. Então, o que é trapézio? São quadriláteros que têm 2 lados paralelos. Então, vou traçar aqui 2 retas paralelas, olha. Reta A, reta B, reta A, reta B, paralela à reta A. Se eu desenhar um quadrilátero aqui dentro, olha aqui. Esse quadrilátero aqui, ele é chamado de trapézio, tá? Por quê? Porque ele é um quadrilátero, figura plana que tem 4 lados, sendo que 2 são paralelos. Aonde os lados paralelos são chamados de base. O menor é a base menor, o lado aqui paralelo maior é a base maior, e a distância entre eles é chamada de altura. Então, posso descer aqui uma altura, vou chamar aqui de H. Existe uma clássica formulinha para cálculo de área do trapézio. A fórmula é a área de um trapézio, ela é calculada como base maior mais base menor vezes altura dividido por 2. Tá bom? Esse é o clássica formulinha. Dentro dos trapézios existem outros quadriláteros, outras figuras planas de 4 lados, que tem, além de 2 lados paralelos, tem também os outros 2. São chamados de paralelogramo. O que é um paralelogramo? Costumam falar que é o jogo da velha. Você traça 2 paralelas, tá? Olha aqui, ó. A, B paralela a A, e depois traça outras 2 paralelas. C e reta D paralela a C. Formei aqui um paralelogramo. Onde este lado aqui eu posso chamar de base e essa distância entre as paralelas chamar de altura. O cálculo da área do paralelogramo, tá? A formulinha clássica é base vezes altura, BH, ok? Aí eu tenho a área do paralelogramo. Pessoal, no mundo dos paralelogramos, aparecem 2 tipos aí de quadriláteros. Os paralelogramos, que têm lados com a mesma medida, que são chamados de losango. Vou colocar aqui, ó. Losango. E os paralelogramos que têm os ângulos internos medindo 90, ângulos retos, que são os retângulos. Então, escrever aqui, ó, retângulo. Claro que eu vou fazer um desenho para cada um. Vamos lá. Então, o que é o losango, professor? Faça para mim o desenho de um losango. Então, olha, o losango, tradicionalmente, ele tem o quê? Ele é feito na forma de um peixinho, assim, né? Mas são 2 retas. O losango é um paralelogramo, então tem lados paralelos 2 a 2, né? Tem lados paralelos 2 a 2. Tudo bem? Então, vou fazer assim, ó. Deixa eu traçar 2 retas paralelas assim e 2 paralelas assim, ó. Tá? Ficou muito bonito, né? Mas dá para usar a imaginação. Então, A, B paralelo a A, e aqui C e D paralelo a C. Então, 2 paralelas, tá? O losango é esse paralelogramo, só que os lados do losango têm a mesma medida.
Tudo bem? Os lados do losango têm a mesma medida, tá? E o losango tem duas diagonais. Tem uma diagonal aqui, tá? E tem outra diagonal aqui, que são perpendiculares, né? Então eu posso fazer o seguinte, só para dar um toquezinho, eu vou chamar aqui, olha, vamos supor que essa diagonal aqui é menor. Então se essa for menor, eu chamo de D1. Ou de Dzinho, né? Dzinho minúsculo, então essa aqui é a diagonal menor. E essa diagonal aqui, olha, vamos supor que ela é maior. Então essa diagonal aqui eu chamo de Dzão. Olha, eu chamo de Dzão. Tá? Para que isso, professor? Só para colocar a formulinha da área do losango. A área do losango, tá? A fórmula tradicional é Dzão vezes Dzinho, Dzão vezes Dzinho sobre 2. Essa é a formulinha para cálculo da área do losango. E o retângulo? Ah, essa eu conheço, professor. Aí eu conheço, o retângulo é super tranquilo, tá? O retângulo, né? É o famoso retângulo. Ele tem lados paralelos 2 a 2, porque ele é um paralelogramo. Então, vamos traçar aqui dois lados paralelos. Ó, A, B paralelo a A, duas retas paralelas. Outras duas paralelas na vertical. C, D paralelo a C. Tudo bem? Só que os ângulos internos são retos. Por isso que é chamado de retângulo. E essa figura aqui é o retângulo. Ali era o losango. O retângulo tem uma base, né? Vou chamar aqui uma base B, que é aqui uma altura H, ou comprimento e uma largura. E para você calcular a área do retângulo, não tem novidade, a gente aprende desde o 6º ano ou até antes. É só fazer base vezes altura. BH. Base vezes altura. E aí, losango e retângulo tem um filho que herdou característica dos dois. Esse filho é chamado de quadrado. Quem é o quadrado? Dispensa a apresentação. Este é famosíssimo. Quem é o quadrado? É um paralelogramo, ou seja, tem lados paralelos 2 a 2. Então, vamos lá? Ó, reta A, reta B paralela a A, reta C paralela a reta D. Como ele está dentro do retângulo, ele tem ângulos retos. Herdou essa característica do pai retângulo, né? E como ele está dentro do losango, tem lados com a mesma medida, que eu vou chamar aqui de L, 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 pela falta de criatividade, L de lado. Esse é o quadrado. Quadrado cuja fórmula para cálculo de área do quadrado, basta fazer base vezes altura, né? Paralelogramo que ele é, só que como é L vezes L, tradicionalmente aparece L elevado a 2, ok? Então aí estão as formulinhas. Área do trapézio, área do paralelogramo, área do losango, área do retângulo e área do quadrado, ok? E aí é só aplicar nos exercícios para a gente chegar a uma solução. Ok, turma? Muito obrigado. Até o próximo vídeo.